Olá, sou a professora Maria Eliane, da UFAM, Unidade Acadêmica de Parintins. Vamos continuar nossa conversa tratando da relação entre educação do campo e movimento social. E aí eu gostaria de começar com uma citação de Paulo Freire, que diz o seguinte: o movimento para a liberdade deve surgir a partir dos próprios oprimidos, e a pedagogia decorrente será aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação da sua humanidade. Vê-se que não é suficiente que o oprimido tenha consciência crítica da opressão, mas que se disponha a transformar essa realidade. Trata-se de um trabalho de conscientização e de politização. É o envolvimento dinâmico com essa perspectiva de liberdade e de libertação que os movimentos sociais, no sentido progressista do termo, ganham dinâmica, ganham historicidade no campo educacional e na teoria pedagógica. O que é o movimento social? A referência que nós discutimos na disciplina Educação do Campo é movimento social como um processo de luta, como um processo de resistência, no sentido progressista do termo, que luta para que as pessoas alijadas dos seus direitos ou submetidas à condição de invisibilidade, cujas vozes não são ouvidas pela sociedade, cujas demandas não são atendidas, elas experimentam o processo de resistência e organização política, social, para apresentá-la ao Estado, para apresentá-la à sociedade. Então, tudo isso se constitui numa organização, numa ação coletiva. Então, o movimento social, ele é essa força, essa luta, né, para o atendimento às demandas do povo. No caso específico, que nós tratamos na disciplina dos povos do campo. Então, esse é o nosso referencial de movimento social, no sentido progressista. Força, luta política para o alcance das demandas e necessidades dos povos do campo. No Brasil, historicamente, se experimentou diversos conflitos e se experimenta ainda, diversos conflitos sociais em função da necessidade de nós termos uma reforma agrária, para que tenhamos terra para quem precisa de terra para trabalhar. Então, muitos povos do campo foram alijados desse processo, a eles foi negado o direito de ter terra para trabalhar. No período colonial, no período imperial e mesmo no processo de construção da nossa república, em que se dá o advento à construção da democracia. Com o processo de democratização do nosso país, nós esperávamos que essa reforma, que a distribuição de terra ocorresse, envolvendo menos conflitos, pelo menos, mas não tem sido e não foi dessa forma. Então, a história do Brasil, nessa dimensão agrária, ela é marcada por mortes no campo, por assassinatos, por genocídio, situação que tem favorecido o grande latifúndio e colocado à margem os pequenos trabalhadores, que inclusive contribuem com a produção alimentar do nosso país, das nossas pequenas cidades, dos nossos estados. Então esse é um referencial importante. Compreender que no campo, essa articulação da educação com o movimento social, ela tem esse eixo central, que é a luta pela terra. Aí nós vamos apresentar alguns desses movimentos que são importantes para que na década de 80 nós tenhamos a criação de outros movimentos e organizações sociais. Então nós temos na década de 1950 várias mobilizações populares, como, por exemplo, os movimentos de cultura popular, que abrange os centros populares de cultura, que abrange a campanha
de pé no chão também se aprende a ler, que inclui também o movimento de educação de base, movimento importante que se dá nos territórios rurais por meio de programas radiofônicos, né, que é a rádio educativa, então responsável pelo processo de educação de quem mora nos territórios rurais. O movimento de educação de base, conhecido como MEB, tem como referência o trabalho de animação cultural. O que significa essa animação cultural? Ver a realidade, compreender os seus problemas e procurar estratégias coletivas para a superação desses problemas. O MEB, dentro dos territórios rurais, também contribuiu com a formação de sindicatos. No Amazonas, isso foi muito forte na década de 60, por influência dos estudos, da formação política, educacional promovida pelo MEB, houve uma importante contribuição para a formação dos sindicatos rurais. E esses movimentos, eles, a partir da experiência cotidiana de quem vive a realidade social, política, de quem vive a negação de direito, e a partir do momento em que se cria estratégias para superar esses problemas, contribuiu para a formação de um processo educativo, que é a educação popular. A educação popular, ela é o resultado de toda essa força, de todo esse processo de resistência, que cria uma dimensão pedagógica, uma dimensão formativa, capaz de trabalhar a consciência social, a consciência histórica, a consciência política de camponeses, de ribeirinhos, de indígenas, de quilombolas. Esse processo é importante porque a educação do campo ela vai ter também uma relação intrínseca com a educação popular, uma vez que ela está na base, né, da sociedade, nas experiências cotidianas. Então esse é um ponto importante para a nossa compreensão dessa relação entre educação do campo e movimento social, que é a educação popular, nascida das experiências, das lutas de quem experimenta no seu cotidiano as mazelas da sociedade, mas também, aliado a isso, contribui com a criação de estratégias, de processos que se transformam na realidade em processos pedagógicos para a superação desses problemas. Isso gera aprendizados. Então, um dos aprendizados importantes nessa relação é a aprendizagem da liberdade. Então, nós vamos ver o nascimento de movimentos de massa e de movimentos específicos também que vão contribuir com a transformação da realidade. Nós temos um referencial importante a partir da proclamação da República, que são as lutas pela democratização do nosso país, né? E também quando inicia o processo republicano no nosso país, nós temos uma outra referência que é a abolição da escravatura. Claro que há uma série de problemas sociais relacionados a isso, mas que não é o nosso tema. Mas o que é importante compreendermos que essa luta para a construção de um país republicano auspicia também a construção de uma democracia. E com isso se espera a construção de direitos, a superação de desigualdades sociais. Nesse processo democrático, é importante a referência da construção de uma consciência de classe trabalhadora, que até então não existia no nosso país de forma organizada. Isso não se dá só no país, a construção perceptiva, se pode dizer, de uma classe, de uma consciência trabalhadora. Esse processo vinha sendo construído em outros países da Europa e cujas influências também são internalizadas aqui no nosso país. Essa dimensão democrática, ela contribui também, aliado à consciência de uma classe trabalhadora, para a formação de sindicatos. Então, que vão também contribuir com a luta para a organização de classe social, para a conquista de direito dos trabalhadores.
nesse momento aí que nós estamos, desse processo de construção de um sentido democrático no nosso país, nós estamos vivendo também outras experiências, que é o processo de urbanização e o processo de industrialização, reflexo da modernização do país. O que isso vai gerar de impacto também nos territórios rurais? A mentalidade, os valores vão começar a mudar. Então, se até 1920 nós temos uma sociedade em que 70% ela é rural, em 1950, 1960, esse número vai ser invertido. Nós vamos passar a ter no nosso país um número muito maior de pessoas vivendo na cidade do que nas áreas rurais. 70% na cidade e 30% nas áreas rurais, por exemplo. Então, o sentido de ser urbano, de viver as experiências da industrialização, vai estar alinhado com a ideia de ser moderno, de ser desenvolvido. Logo, isso vai construir ideias, valores, pensamentos de que ser do rural significa ser atrasado, não desenvolvido, estar num processo inferior. E isso impacta negativamente no território rural, fazendo com que os processos formativos se comprometam em preparar, fixar o homem no campo ou prepará-lo para sair e vir trabalhar nas fábricas das cidades. Então, esse impacto, ele vai fazer parte de um discurso. Aí eu vou ler para vocês uma citação aqui da Silva. O discurso urbanizador vai se tornando gradativamente hegemônico na teoria pedagógica, com uma perspectiva universalista, que vai anulando as especificidades e a necessidade de uma política educacional específica para o campo. O território rural, com suas gentes, com seus povos, modos de vida e tradições, continua vivo. O problema do êxodo rural ocorreu, muita gente saiu do campo, mas não houve um fim do território rural. Ele continuou vivo com as suas experiências, com as suas gentes e toda a dinâmica que isso envolve. Entretanto, com o processo de urbanização e de industrialização da sociedade, o território rural ficou para o último plano da sociedade. Então, sem políticas públicas na área da educação, sem política pública na área da saúde, da assistência social. As políticas pensadas para o campo na década de 50, 60, eram políticas compensatórias, ou seja, políticas que não tinham o compromisso com a emancipação ou com a transformação social. As ações implantadas nesse período, de acordo com o estudo de Calazans, uma autora que tem contribuído muito com essa discussão, sequer ouvia as pessoas que moravam nos territórios rurais. Então, quando eram implantados programas, ações, projetos, mas sem um processo de escuta das reais demandas de quem mora nesses territórios. E muito menos o processo de avaliação, né? Eles não faziam também parte desse processo. Então, veja bem, o discurso urbanizador, e como Salomão coloca, um dos estudiosos da educação do campo do Pará e da Amazônia, de forma mais abrangente, diz que houve um processo de urbanização, um processo urbanocêntrico, que influenciou inclusive a escola, por meio do currículo e da formação de professores. E a educação do campo, ela tem sido construída no sentido de se contrapor a esse discurso urbanocêntrico, mas procurar fazer o que não foi feito historicamente no país, de fazer o processo de escuta do que é específico, de quais são as demandas, as necessidades de quem mora nos territórios rurais, para contribuir também com o processo democrático, com a luta pela igualdade social, né, promovendo formas de resistência cultural, científica, da produção de saberes. Então vejam que dizer, não existe um processo dicotômico
né, de marginalização do campo, mas isso tudo tem uma raiz histórica, que está em função de um projeto maior da sociedade, em função inclusive do latifúndio, né, que é a utilização da terra em larga escala para a produção em massa, né, para a monocultura, por exemplo, mas que não valoriza os pequenos trabalhadores, com a sua agricultura diversificada, com a sua agricultura que, ao mesmo tempo que produz o milho, o arroz, cria a galinha, o pato, o porco, aqui na Amazônia cria, planta e pesca e faz o extrativismo. Então são realidades distintas quando nós pensamos modelos que já vêm implantados ou com a intenção de serem implantados no nosso país por meio da monocultura, que desconsidera toda a realidade e a dinâmica tanto das pessoas, no caso da Amazônia, desconsidera a dinâmica das pessoas e a dinâmica do próprio território, que é da diversidade, da sociobiodiversidade. O nosso foco hoje é a articulação entre educação do campo e movimento social, tendo como uma das suas bases a educação popular, os movimentos culturais que existiram nessa época, a partir da participação do povo, pensando aquilo que deseja, pensando os seus problemas e construindo estratégias coletivas para resolver esses problemas. Então era isso, gente. Muito obrigada. Até o nosso próximo diálogo.